Bom dia, vamos lá. Hoje mais uma live nesses dias. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre um versículo que ele é muito poderoso, um versículo que vai aí abrir a mente de vocês para alguns aspectos. Na palavra diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Essa é uma palavra muito forte. Ela se encontra lá em Jó, capítulo 22, versículo 28. Quando a palavra diz para mim e para você, determinando tu algo, algum negócio, seja-te firme e a luz brilhará em teus caminhos. O que Deus está querendo dizer para mim e para você neste versículo? Ele está dizendo para mim assim: olha, quando você determinar em fazer alguma coisa, algum negócio, seja firme. Seja firme, tenha foco, coloca foco e você vai ver a luz brilhando em teus caminhos. O que isso significa? Que você vai ver os resultados. É exatamente isso, os resultados. Quando você coloca foco, quando você coloca fé, quando você é determinado para fazer algo, com certeza você terá aí sucesso. E é por isso que a palavra diz: determinando tu em algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, se você for firme no negócio que você for fazer, se você for firme naquilo que você realmente quer fazer, com certeza você vai conseguir realizar o desejo do seu coração. Porém, se você for daquelas pessoas que começam alguma coisa hoje, aí amanhã você já pensou em outra, aí depois amanhã, não, esse negócio não dá certo, vou passar para outra. Ah, não, esse aqui também não dá certo. E assim, você nunca tem foco naquilo que você quer, você nunca vai conseguir realizar o desejo do seu coração. Você nunca vai conseguir chegar de verdade no propósito que você quer, no objetivo, nos sonhos que você decretou. Então, se você tem um sonho, decreta ele, fala: eu vou fazer isso, eu vou caminhar em cima dessa meta, em cima desse sonho e até o fim, tá? Até o fim. Por quê? Por que muita gente não consegue realizar os seus sonhos, os seus desejos e tem aquela coisa: eu procrastinei. Você não procrastinou. Você simplesmente não obedeceu. Simples. Determina tu. É isso que você tem que fazer. Eu preciso fazer algo, mas, nossa, me deu uma preguiça. Pronto, acabou por ali mesmo. Você nem vai conseguir terminar. Então, fez alguma coisa, tem um desejo de fazer alguma coisa, tem desejo de realizar um sonho, tem um projeto para fazer. Quantas pessoas não iniciam o início do ano com vários projetos, com várias metas, e quando você olha lá no final do ano, meu Deus, eu não consegui alcançar nenhuma, nem a metade das minhas metas. Por quê? Porque você não determinou. Você apenas falou: eu vou fazer isso, e você não determinou. Quando você determina, por isso que a palavra diz: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz, ela vai brilhar em teus caminhos. Então, quando você for fazer qualquer coisa e você tem que determinar. Você tem que determinar e dizer assim: eu vou fazer em nome de Jesus Cristo. Você tem que colocar sempre Cristo na frente e você vai conseguir, tá? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Está escrito lá em Jó 22, 28. Ferreira, que Deus te converta, tá? Que Deus te converta. Colocando algo em seu coração, seja firme. Tem um projeto ou um sonho, seja firme e vai até o fim, e a luz brilhará na sua vida. As portas vão abrir. Segundo Bachar, eu já falei aqui da palavra, né? Que a palavra do Senhor, ela diz: determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, tudo aquilo que você for projetar, for fazer, você precisa ser firme e ir até o final, tá? E tem um autor chamado Bachar. Ele diz que existe uma bolha que nós precisamos sair dessa bolha. Como assim? Como que nós precisamos sair dessa bolha? Qual é essa bolha? Eu vou falar sobre essa bolha, tá? Então, projete sua fé, projeta seu campo vibracional de qualquer contaminação de dúvidas, ceticismo ou de energia e escassez. Quando você começa
determinando algo, a primeira coisa que você tem que fazer é essa lista que Bashar nos deixou. Você precisa sair da bolha. E qual é a bolha? A bolha da contaminação das dúvidas, a bolha do ceticismo, a bolha da energia da escassez, a bolha da reclamação. Você precisa sair de perto daquelas pessoas que só vai te contaminar. Você precisa sair de perto daquelas pessoas que vai trazer palavras negativas, pensamentos negativos. Por isso que Bashar fala, existe uma bolha e nós precisamos sair dessa bolha. Porque se você não sair dessa bolha, você vai continuar vivendo a vida que você está projetando. E é por isso que a palavra diz, determinando tu, seja firme. Determinando você algum negócio, seja firme e vai até o final. Então assim, Ivana, esse ano de 2026 eu quero um ano diferente na minha vida. Eu quero prosperidade, eu quero as riquezas que tem na palavra para nós. Então pronto, minha querida, meu querido, determina. Eu vou determinar e eu vou sair disso. Eu vou determinar e eu vou sair do meio das fofocas. Eu vou sair da roda de escarnecedores. Eu vou sim projetar a minha fé. Vou projetar o meu campo vibracional. E eu não vou ficar próximo de pessoas negativas. Eu não vou ficar perto de pessoas que só reclamam. Eu não vou ficar perto de pessoas que murmuram. Eu não vou ficar perto de pessoas que não têm os mesmos princípios que os meus. Então você precisa determinar. Ah, eu quero crescer, mas eu vou dar só um exemplo. Eu sou casada, mas as minhas amizades são tudo solteira. Já começa errado por aí. Ah, eu preciso melhorar o meu casamento, mas eu só ando com pessoas que andam com contentas no casamento. Então, como que você vai melhorar o seu casamento? Nunca que você vai melhorar, sabe por quê? Porque você só vai ouvir coisas ruins daquela pessoa, da roda que você está. Então, é por isso que você precisa determinar. Determinando algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, se você ousar e você ter ciência do que isso significa, você vai ter uma vida aí completamente diferente da vida que você está vivendo, da vida que você já viveu. A palavra é muito clara. Determina tu algum negócio. O que você gostaria de ganhar? O que você gostaria de ter da parte de Deus? O que você gostaria de alcançar? O que você gostaria que mudasse na sua vida esse ano de 2026. O que você projetou no ano de 2025 e você não conseguiu fazer em 2024? O que você projetou em 2024 que você não conseguiu fazer em 2025? E o que você projetou em 2025 que você acredita que vai acontecer em 2026, porém você está seguindo a mesma linha de 2025? Faz uma retrospectiva, faz uma análise de vida e você fala assim, nossa, em janeiro de 2025 de 2024 aconteceu isso. 2025 repetiu. Ó, então já é um sinal ruim. Eu fiz essa retrospectiva na minha vida e eu percebi que algo de 2025 tá repetiu agora em 2026. E eu fiquei assim apavorada. Eu falei, opa, preciso cortar isso. Porque eu tô vendo que se repetiu. E se repetiu e eu não me despertar e não colocar essa palavra aqui em ação, tá? Determinando tu algum negócio, ser firme, a luz brilhar em teus caminhos. Se você não colocar essa palavra em ação, o que vai acontecer? Simplesmente você vai repetir o ano de 2025 em 2026. Então, se você não quer, faça o que a palavra diz. Determina algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, quando você entender essa passagem, você coloca ela em ação, né? Coloca ela em prática, a sua vida será transformada. E é por isso que Bashar, ele diz, temos, né, uma bolha que precisamos sair dela. Proteja a sua fé, proteja o seu campo vibracional. Por quê? Porque as contaminações de dúvidas existem, as pessoas céticas existem, o ceticismo, né, existe, a energia de escassez existe, tá? Então, saia fora de conversas sobre dinheiros com pessoas que vibram em carências de reclamações constantes. Você precisa abrir mão desse tipo de amizade, você precisa abrir mão desse tipo de roda. Qual é a roda que eu falo? É a roda daquelas pessoas que elas não querem e também elas não desejam que você cresça. Existe muito isso. As pessoas não querem crescer, tá? E também não querem que você cresça. Então, se você for conversar sobre dinheiro com uma pessoa dessa, a vibração dela vai ser o quê? Uma vibração de carência, uma vibração de reclamações constante.
E não é bom você estar ao lado de pessoas que só reclamam. Por quê, Ivana? Porque você também vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai, quando você, tipo, você percebeu, meu Deus, já tô reclamando aqui. Então, assim, você não precisa de mesa de pessoas que só reclamam. Você não precisa de mesas de pessoas que murmuram. Você não precisa de mesas de pessoas que sugam a sua energia. Então, saia de mesas que sugam a sua energia. Sabe aquele local que você entra e você fala assim, meu Deus do céu. Ou então quando chega alguém na tua casa que você fala, meu Deus do céu, quando a pessoa sai parece que ficou, sabe, um peso, um peso nas suas costas que você não entende. Pois é, a energia negativa que tem nela ficou em você. Então assim, saia dessa pessoa. Saia de perto, você não precisa. Nós não precisamos estar. Você tem que proteger o seu campo vibracional, você tem que proteger a sua fé. Por quê? Porque se você não proteger, o inimigo vem e invade. E ele deixa os frutos dele. Tá? Então, assim, pessoas que só reclamam, fala que, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não sobra, e só fala mal do dinheiro. Caia fora de gente desse tipo, tá? Caia fora de gente assim. Não assista jornais que bombardeiam você de notícias de crise econômica e desespero. Não fique assistindo, gente, essas coisas de tragédia, essas coisas que só vai fazer você ficar com campo ruim, com campo vibracional ruim, com energia ruim. Você já percebeu que você tá boa e de repente passa aquela notícia, aí você fala, meu Deus do céu, aí do nada a sua energia muda completamente? Pois é por isso. Você não precisa desse tipo de energia na sua vida. Quando você fica assistindo essas coisas que trazem essas energias negativas, ela vem pra você. Ela vai vir para você. Então, é por isso que você precisa sair, fugir, tá? Principalmente de manhã ao acordar. Tem muita gente que acorda e em vez de buscar algo bom para ler a palavra, ouvir um louvor, ou até mesmo ouvir alguém falando alguma coisa boa, uma mensagem que vai fazer você melhorar aquele dia, você enfia sua cabeça dentro de coisas, de mensagens ruins que vem um monte de desastre. Então, assim, gente, saia fora desse tipo de informação, tá? Por quê, Ivana? Porque tudo isso cria um bloqueio. Eu vou dar um exemplo agora. Tudo isso cria em você um bloqueio na sua antena receptora. O que é isso? Tá? Eu vou te explicar o que é isso. Por exemplo, olha um passarinho, por exemplo. Uma visita boa aqui agora. Você está vendo na minha janela. Por exemplo, um rádio, tá? Vou dar um exemplo de um rádio. O rádio, ele tem o quê? Ele tem frequências. Ele é movido a frequências. Para você ligar rádio, você precisa entrar em uma frequência. Exemplo, rádio FM, rádio AM. Ivana, eu quero ouvir uma música, mas ela só toca na FM. Aí você sintoniza ela na AM, em outra frequência. Você vai ouvir aquela música que você está querendo ouvir? Não. Para você ouvir a música que você está querendo ouvir, você vai precisar ligar na frequência certa, na frequência da rádio certa, não é isso? Na frequência da FM. Se você não ligar na frequência certa, você nunca vai ouvir aquela música que você está querendo ouvir. Então, tá passando uma música na FM, mas eu quero sintonizar na AM. Você não vai ouvir. Você não vai ouvir, é frequência. A rádio, se você não sabe, a rádio ela é frequência. Olha que coisa incrível. E às vezes a gente, muitos anos viviam ouvindo rádio, hoje já não tem mais, né? Mas a frequência ali, ó, no botãozinho, você precisava mover aquela frequência. E quando eu trago esse exemplo da frequência para você, o que eu quero dizer isso para você? Que você precisa mudar a sua frequência. Não é o outro que vai mudar a sua frequência, é você que vai precisar mudar ela. E como que você muda a sua frequência? É exatamente o modelo que eu dei do rádio, pegando o botãozinho e rodando. Por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo de mim que aconteceu hoje. Hoje eu acordei e eu faço de tudo para não pensar em coisas ruins. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu acordo é buscando, puxando na minha mente versículos que me movem a estar bem. Se não vier nenhum versículo, eu busco palavras, eu crio palavras para que eu acordo com aquelas palavras positivas para mim começar o dia de uma forma maravilhosamente bem. E hoje eu acordei e eu tenho uma palestra para dar no sábado aqui na minha cidade. E aí do nada veio na minha mente assim,
você ainda não programou nada. E sabe, me bateu aquele desespero. Eu falei, meu Deus, hoje já é quarta e eu ainda não programei a palestra. Aí eu falei, opa, peraí, que é isso? Eu nem ainda dei o bom dia. Eu nem dei o bom dia pro Espírito Santo. Eu nem ainda falei com Deus. Eu nem fiz as minhas meditação, pensamento, ó, show daqui. Porque eu não vou falar de mim lá. Eu vou falar aquilo que o Senhor já ordenou. Não sou eu. A palavra diz assim, abre a sua boca que eu encherei de palavras. Tá? Então, e é em qualquer lugar. No altar, fora do altar, quando você é direcionada por ele, você não precisa se preocupar com o que você vai falar. E é isso, é exatamente isso. Aí, pronto, o pensamento foi embora. Agora, imagina se eu ficasse o tempo todo, meu Deus, é mesmo, já tá chegando, e eu preciso fazer isso, eu preciso organizar isso. Não, para. Então, é isso, gente. Voltei à frequência e o pensamento foi embora. E é exatamente isso. Quando vem um pensamento na sua mente, que você vê que aquele pensamento não é bom, que vai trazer tristeza, que vai trazer uma dorzinha aí no coração, muda a frequência. Opa, deixa eu mudar a frequência aqui, porque esse negócio aqui não tá dando certo, não. Esse pensamento aqui não é o que eu quero. Pronto. É simples assim. Você insiste no pensamento que você quer. O pensamento só fica na sua cabeça, na sua mente, aquilo que você quer. Nós passamos o dia todo pensando vários pensamentos por dia. Vários. E você determina qual que vai ficar na sua mente. É você que determina, não é eles. Eles não podem determinar o seu dia. Se você deixar o seu pensamento determinar o seu dia, você pode ter certeza que o seu dia não vai ser da forma que você gostaria que fosse. Por isso que você precisa policiar ele desde o início que você acorda. Por isso que eu falo, você precisa estar presente. O que é estar presente, Ivana? Estar presente é você prestar muita atenção naquilo que os seus pensamentos estão jogando aí, tá? Se você não prestar atenção nos pensamentos que estão vindo sobre a sua mente, você vai ser movida o dia por eles. Por eles. Então, por isso que vocês precisam fazer isso, tá? E quando você não muda essa frequência sua, o que acontece? A abundância vai vir te procurar, né? Vibracionalmente, ela vai chegar em você, ela vai localizar dentro de você o quê? Uma bagunça. Tá? Por isso que eu falei no início, não assista jornais, não assista coisas que trazem notícias ruins para vocês, principalmente nas primeiras horas da manhã. Por quê? Porque elas determinam o seu dia. Então, isso quando você está na frente de informações ruins, elas trazem um bloqueio para você e aí começa a trazer sentimentos negativos, pensamentos ruins. Por que tem muita gente que vive em crise de ansiedade, vive em depressão? Tá? Em depressão, a depressão começa assim, gente, por essas energias ruins, essas energias negativas, pensamentos negativos. Então, vamos mudar esses pensamentos negativos, vamos tirar esses pensamentos que afligem vocês. Arranca isso, vocês não precisam disso. Nós não precisamos de pensamentos que nos fazem ter vida e dias ruins. Então, a abundância, ela vai chegar na tua vida, mas quando ela chegar em você e ela ver que tá uma bagunça aí, ela não vai ficar, tá? Ela não fica. É a mesma coisa da tua casa. Você tá na tua casa, aí de repente você olha e fala, meu Deus, que bagunça é essa? Eu preciso limpar, mas nunca limpa. Aí vai só o quê? Só aumentando mais sujeira. Nossa, eu preciso limpar, mas nunca limpa. E vai só aumentando sujeira. Vai chegar uma hora que a sua casa vai estar tão insuportável que nem você mesmo suporta. E o que você vai precisar fazer? Ou você vai limpar ou você vai pagar alguém para limpar. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir nem ficar dentro dela. E é exatamente como acontece com as nossas vidas em relação à prosperidade. Se você não muda a sua vibração, os seus pensamentos, você nunca será uma pessoa próspera. Você vai ser sempre essa pessoa reclamona, uma pessoa murmurenta, uma pessoa que as pessoas não gostam de estar ao lado. Você já percebeu que tem aquela pessoa que você fala, meu Deus do céu, já vem essa pessoa. E você faz de tudo para sair de perto dela? Exatamente, é assim. Uma pessoa que ela só anda murmurando, só anda reclamando, só anda falando mal da vida de outra, quando você está com a sua frequência boa, você não consegue ficar perto desse tipo de gente. Então, realmente não fique, justamente para que você não venha aí se contaminar, tá? Se você
entender essa questão, tá? Da emissora que eu acabei de falar, de colocar a frequência em outra, você não vai conseguir ouvir a música que você quer. Se você conseguir entender isso, qual é o objetivo desse exemplo, tá? Qual é o objetivo dele? É exatamente te mostrar que você pode mudar a frequência que você está. É exatamente mostrar para você que você pode mudar a frequência que você está vibrando naquele dia. É para te mostrar que o pensamento que você amanheceu, ele não pode determinar o seu dia. E quando você entender isso, você vai mudar a sua vida completamente. Amanheceu, pensamento ruim, show pensamento. Não aceite. Mude a frequência, mude você ali. Principalmente você que trabalha, que sai, né, pra fora. Eu também trabalho, tá, gente? Mas eu tô dando um exemplo aqui agora de pessoas que moram em capitais, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são pessoas que precisam pegar ônibus, precisam pegar lotações cheia. Então, se você já amanhece o dia enfiando notícias ruins, a sua vibração ela já vai amanhecer ruim. Por que você vê muita gente estressada no trânsito, muita gente xingando no trânsito? É por isso, gente. Ele já acordou ali, sabe? O primeiro pensamento que veio, bagaçando com ele, ele aceitou. Ele aceitou aquele pensamento ruim ali, pronto, já era. E aí ele sai jogando pedra em quem tiver pela frente. Tá? Às vezes, você já percebe que às vezes no trânsito tem coisas que você não pode nem olhar. Porque se você olhar, a pessoa já tá aí te xingando. Então, assim, é isso. É uma pessoa que acordou, já tá com problemas, e ele não soube simplesmente dizer pro pensamento dele assim, ó, eu não te quero hoje. Eu quero amanhecer o meu dia livre desses pensamentos. E ele vai conseguir. Se ele não conseguir tirar aqueles pensamentos ruins, é quem vai determinar o dia dele. Agora, se ele pegar a frequência dele e mudar e dizer assim, eu não quero esse pensamento na minha vida, hoje eu vou ter uma vida diferente do que eu tive ontem, hoje eu não vou aceitar esses pensamentos e começar, gente, a lembrar de, olha, Ivana, como que eu faço para mudar a minha frequência? Pronto, você vai mudar a sua frequência lembrando de momentos bons que aconteceu na tua vida. Lembra de momentos que faz você vibrar na alegria. Vibrar em felicidade. E com certeza, todo mundo já teve momentos que você vibrou. Então, quando você estiver nesse momento de crise, de frequência baixa, lembre daqueles momentos bons que você teve e a frequência sua vai mudar automático. É algo assim, gente, incrível. Você sente a mudança dentro de você, tá? Então, quando você sintoniza na frequência certa, algo bom acontece com a sua vida, na frequência boa. Tá? Então, é justamente isso que acontece com o ser humano quando ele vibra em frequência baixa. Ele vai receber somente aquilo que ele está acessando. Se ele está vibrando em uma vibração ruim, igual eu dei agora o exemplo do trânsito, ele vai receber exatamente o que ele está plantando ali. A vibração ruim. Aí ele vai chegar na empresa, ele vai discutir com um colega de trabalho, ele vai chegar em casa no final da tarde, ele vai discutir com a mulher, ele vai discutir com os filhos. Ele é uma pessoa que ele não consegue separar. Então, tá vendo? Tudo isso por quê? Porque ele amanheceu e ele não soube dizer não pro pensamento negativo. E esse pensamento negativo alimentou um estresse dentro dele, uma raiva dentro dele, que ele o quê? Passou o dia todo alimentando, porque deixou de manhã acontecer, pronto, já era, o seu dia vai ser contaminado. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela vai mal no trânsito, ela vai mal no trabalho e ela chega na casa e ainda desconta na família. Desconta na esposa, estou falando de homem, se for mulher, desconta no esposo, desconta nos filhos. E é isso, gente, que gera aí um atrito dentro dos relacionamentos. Quando vocês começarem a observarem isso, vocês vão mudar a vida de vocês completamente, tá? Então, se a pessoa, ela vibra numa frequência alta, quando esse pensamento ruim veio, sobre essa preocupação que veio, ela tira essa frequência ruim e ela começa a vibrar em uma frequência boa, ela vai passar o dia bem, ela vai bem no trânsito, ela vai bem na empresa, o dia dela vai ser maravilhoso, ela vai retomar para casa e ela vai tratar a esposa bem ou o esposo bem, vai tratar os filhos bem, vai tratar as pessoas ao redor bem. É por isso que você fala assim, nossa, como essa pessoa é mal-humorada. É isso, essa pessoa precisa mudar a frequência dela. Ela já amanhece com a frequência ruim, ela já amanhece ruim, uma pessoa amarga, e ela precisa mudar, tá? É igual um pé de fruta, gente, é muito simples entender isso. Quando você planta um pé de manga, ele tem como nascer abacate?
Não tem. E é a mesma coisa da vibração. Se você planta as vibrações ruins, o que vai vir para você são sentimentos ruins e negativos. Se você planta um pé de manga, provavelmente, né, é certo que ele vai nascer aí manga, não abacate. Se você planta um abacate, ele vai nascer abacate. Então, assim, não é diferente da sua vibração. Então, hoje eu quero ensinar para vocês uma técnica de ancoragem vibracional. O que é isso, Ivana? Essa técnica de ancoragem, gente, é para vocês analisarem como vocês estão passando o dia de vocês. Como vocês estão naquele momento. Por exemplo, eu amanheci com o pensamento, eu não quero aquele pensamento, eu já mudei completamente o meu pensamento e eu quero continuar o meu dia bem. Então, eu vou ensinar uma técnica para vocês hoje, uma técnica chamada ancoragem vibracional. O que eu faço para me descobrir como eu estou, para me lembrar, para me voltar para minha frequência boa? Eu coloco o meu celular para despertar de 2 em 2 horas. É muito doido, meu celular toda hora tá prerim. Assim, até eu entender, até o meu consciente, o meu subconsciente, a minha mente entender que eu preciso estar analisando o que está dentro de mim. O que eu coloco? Eu coloco o meu celular para despertar todos os dias, 2 horas, né? Tipo, desperta 8, aí vem 10, 12, 14 e assim vai, tá? E eu vou desse despertamento até 10 horas da noite, até a hora que eu for dormir. Então, assim, o que você tem que fazer? Colocou o seu celular para despertar, aí você até pode colocar lá, ó, pra você lembrar do que se trata, tá? Eu coloquei assim, né? Analisar como está a minha frequência. Aí eu lembro na hora que é pra analisar como eu estou. Que sentimento eu tô sentindo naquele momento? É um sentimento bom? É um sentimento ruim? Pronto, se for um sentimento ruim, eu já analiso na hora e já falo assim, opa, não quero você aqui não. Como é que eu estou? Eu tô me sentindo bem? Estou me sentindo alegre? Ou eu estou me sentindo um pouco boroxoxô? Então eu já pego e falo assim, opa, peraí, não é essa a frequência que eu quero para minha vida, não é essa a frequência que eu quero para os meus negócios, não é essa a frequência que eu quero para os meus funcionários, não é essa a frequência. Então, eu já vou automaticamente mudando, tá? Então, é isso que você precisa fazer. Opa, não é essa a frequência que eu quero dentro da minha casa, no meu trabalho, com os meus colegas, não é essa a frequência. Então, você vai olhar e qual é a técnica? Você vai fechar os seus olhos, tá? Fechar os olhos. E você vai respirar profundamente 3 vezes. Ivana, e se eu estiver em algum lugar que eu não conseguir fechar os meus olhos? Faço de olhos abertos. Não tem problema. Faço de olhos abertos, tá? Você vai fechar os teus olhos e respirar 3 vezes. De novo. E agora vai vir a pergunta de ouro para vocês. Com honestidade. Vocês vão fazer essa pergunta com honestidade, tá? Nesse exato momento, eu estou vibrando como alguém, porque nós estamos falando de dinheiro, tá? Tudo que eu falei para vocês envolve financeiro. Eu estou vibrando como alguém que já ganha milhões, ou eu estou vibrando naquela vibração que eu gostaria, tá? Eu falo de dinheiro porque a nossa live iniciou falando sobre projetos, sobre dinheiro, e essas lives de todos os dias da manhã é sobre realmente prosperidade, como você trabalhar em você para você poder alcançar a prosperidade. Porque às vezes tem gente que quer ficar rica, que quer ficar milionária, mas não sabe nem que existe umas leis que regem a riqueza e que se você não segui-las, você não vai conseguir, tá? Então, assim, você precisa fazer esses exercícios para você analisar em qual frequência você está vibrando naquele momento. Percebeu que a sua frequência está em um estado, né, vibracional ruim, automaticamente muda a faixa dela. Mude ela e comece aí a uma nova frequência. Gente, é muito simples. Ó, eu já fiz um teste aqui um dia, eu falei, meu Deus, como isso é real. Eu tava tentando resolver uma situação e estava muito difícil para resolver essa situação. E do nada eu percebi que a minha vibração tinha mudado. E aí, eu, na lida, tentando resolver aquela situação, o meu celular despertou. E aí eu falei, opa, é hora de eu olhar minha vibração. Quando eu olhei, eu tava péssima, tava ruim. Eu falei, peraí, não é essa vibração que eu quero pra minha vida. Gente, e automaticamente eu
respirei, fechei os meus olhos, dei uma ordem pra minha mente, mas uma ordem mesmo, sabe? Eu decretei ali, dei ordem pra ela. Não aceito nenhum pensamento ruim. E joguei bem forte pra fora. E, gente, é coisa de segundos. O interno de vocês muda. O interno de vocês muda. Sabe aquele momento de estresse que você está? Eu ensino isso nas minhas terapias. Eu faço terapias com casais, eu faço terapias com pessoas que passou por um relacionamento, está solteira e quer transformar a vida, que não está conseguindo, né? E aí ela quer uma mudança na vida e eu faço terapias. E aí eu falei bem assim para uma pessoa, né? Que ela passou por alguns relacionamentos abusivos e agora ela tá em um relacionamento maravilhoso, só que ela não tá conseguindo, porque de tanto ela ser machucada, ela tá trazendo todo esse processo pro novo relacionamento e isso acontece com todo mundo que passa num relacionamento abusivo, tá? 2, 3 relacionamentos abusivos, o próximo você vai jogar, vai aparecer uma pessoa maravilhosa pra você, você não vai saber lidar, você vai jogar em cima dela. E é o que tá acontecendo com ela. Aí eu falei pra ela, ó, quando vier aquele estado de nervoso que você perceber que você vai, eu falei pra ela soltar, né, ficar com raiva, falar palavras que não deveria, para o seu esposo, você vai respirar. Tranca a respiração. Gente, quando vocês fechar a respiração, assim, ó, só fecha a respiração. Nem precisa se fazer o processo de respiração. Fecha na hora o seu cérebro. Ele muda, porque o cérebro, ele conecta, gente. Eles são sinapses que conectam o tempo todo. Então, quando ele se conecta, aí quando você fecha sua mente, sua respiração, automaticamente essas conexões, elas são, sabe, elas saem. E quando ela sai, automaticamente quando ela volta, ela já volta com outro pensamento, com outro sentimento. E é por isso que você precisa fazer isso na sua vida. É por isso que você precisa fazer isso. Porque quando vocês fazem isso, automaticamente, naquele momento de estresse, naquele momento de nervoso, quando vocês... Opa, peraí. Segura. E solta, sai tudo. Faça o teste para vocês verem, tá? Faça o teste e vem aqui me contar nas lives. Eu estou aqui... por enquanto, eu não sei como será amanhã, porque amanhã as aulas dos meninos já começaram, amanhã retorna. Não sei se eu teria a possibilidade de dar essas lives todos os dias, 7 da manhã. Porém, se eu não aparecer aqui nas 7 da manhã, eu vou deixar lá no meu TikTok. Não dá nem pra falar a palavra TikTok, eu tô também em outras redes sociais. Vai estar lá nas minhas redes sociais, prontinho, pregado, tá? Falando o horário da live. Então, se vocês não querem perder mais informações sobre isso, vocês me acompanham nas minhas redes sociais e vai estar lá minha live lá. Todos os dias, qual horário de live eu vou fazer. Então, se a sua frequência cair, corrija, tá? Vê que é uma frequência de ansiedade, uma frequência de desespero, corrija imediatamente e volta para o seu estado de abundância. Você vai conseguir ser uma nova pessoa quando você entender que você precisa mudar o seu estado mental, o seu estado vibracional. É por isso que a palavra diz o que para mim, para você? A palavra diz o que para nós? O que a palavra nos diz? Buscai conhecimento, renovai a vossa mente. Se você renovar a sua mente, querida e querido, você vai ter sucesso na tua vida. E eu sou Ivana Rocha, sou terapeuta e estou aqui todos os dias trazendo lives para vocês, para ajudar vocês a chegarem na prosperidade de vocês, mostrando uma jornada da prosperidade. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, não sabe nem por onde começa. E se você me fizer essa pergunta que você está pensando, eu vou te dizer, eu sou, tá? E é por isso que eu estou ensinando, porque se eu não fosse, eu não estaria aqui ensinando para você. Então, assim, e para de achar que todo mundo que é rico tem que estar aqui com a cara maravilhosa, bonita. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. Eu gosto de ser simples, assim mesmo, do jeito que você está me vendo aqui. Se você entrar nas redes sociais, você não vai me ver postando muita coisa, porque eu não sou de ficar postando muita coisa, tá? Eu sou de viver a minha vida. Sou de viver a minha vida com a minha família. Eu sou muito de resguardar a minha família, os meus momentos, justamente porque eu entendo sobre energias. E eu quero que você também faça isso, reserva. Seja uma pessoa reservada. Nem tudo você tem que estar mostrando nas redes sociais, tá? Nem tudo. Quando eu entendi isso, antes eu mostrava muita coisa, tanto que eu retirei muita coisa das minhas redes sociais. Antes eu mostrava muita coisa. E até eu entender que isso pode se interferir em algumas coisas na sua vida.
Então, prestem bastante atenção naquilo que vocês andam postando nas redes sociais, tá? E posta apenas aquilo que você consegue, como é que eu vou dizer? Que você consegue segurar com a sua energia, com a sua fé, tá bom? Então, exatamente, Erivan, a maior riqueza que é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa maior riqueza, sem dúvidas, essa é a maior riqueza. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu amigo, quando você busca o Espírito Santo de Deus, você já buscou o reino em primeiro lugar. E é consequência real que as outras coisas, as outras riquezas materiais, precisa sim acompanhar o crente, tá? Precisa acompanhar o cristão, porque é bíblico. A palavra do Senhor diz assim, ó, a prata e o ouro são meus. E ontem eu estava meditando nessa palavra. A prata e o ouro é dele. Então, se a prata e o ouro é dele, nós somos imagem e semelhança dele. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, como você falou, a nossa maior riqueza é a presença do Espírito Santo. Eu concordo, assim, infinitamente com você. Infinitamente. Que a maior riqueza nossa é sim a presença do Espírito Santo. Porém, a palavra do Senhor ela é clara em deixar que a riqueza pertence a Ele. Então, se você entender isso, se você entender quando o Senhor fala buscar a renovação de mente, você vai entender muita coisa que talvez você ainda não entende. É por isso que Deus te colocou nessa live hoje, para você mudar. Então, esse é o seu pensamento. A palavra diz diferente. A riqueza é para todos. Deus deixou a abundância para todos. Porém, existem situações, desde quando a gente nasce, situações hereditárias que impedem de acessarmos essa bênção. E é culpa nossa? Não, não é culpa nossa. Infelizmente, a gente foi ensinado assim. Só que o bom de tudo isso é que Deus tem despertado um batalhão de gente sobre a renovação de mente e tá vindo nas redes sociais ensinar. Agora, caiba a você querer esse ensinamento e aplicar na sua vida. Eu quis, apliquei na minha vida e eu estou vivendo algo assim extraordinário da parte do Senhor na minha vida. E é isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ensiná-los, tá? Como eu iniciei aqui no início da live, quem estava aqui no início da live ouviu que quem tem a mente abundante, a mente próspera, não deve entrar em batalhas de conversas, de contendas sobre dinheiro. Porque quando você entra nisso, a sua frequência vai embora. E eu estou aqui para te ensinar o que fazer. Se você quiser aprender, perfeito. Se você não quiser, amigo, não tem problema. Eu vou estar simplesmente obedecendo ao meu chamado, obedecendo aquilo que Deus falou. Vai e fale. E eu estou aqui para falar. Tem dia que dá multidões, 50, 60 pessoas nessa live. Graças a Deus. Tem dia que só dá eu e mais 2, mais 3. Perfeito. O importante é que alguém precisa pegar. E essa pessoa que vai pegar é justamente aquela pessoa que Deus quer honrar. Deus quer honrar todos, mas tem alguém que já está preparado. A semente já foi plantada, algo já foi descoberto na mente e no coração, e essa pessoa precisa florescer. E essa pessoa precisa florescer. E para essa pessoa florescer, ela precisa de alguém para ensinar. O Espírito Santo está ensinando. Então, se você quiser ouvir e aprender e colocar em prática, amém. Que sua família seja abençoada, tá? Tem que sair, que Deus abençoe sua vida e sua família. Muito bem, amém, Erivan. Eu também já vou sair, que já deu meu horário. Gente, eu entrei aqui um pouquinho mais cedo, entrei 6h40 hoje na live. Geralmente eu entro às 7, mas hoje eu entrei às 6h40, porque era um tema que eu queria falar bem mais, tá? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês e realmente que o Espírito Santo de Deus possa direcionar vocês no caminho que vocês devem percorrer e que não esqueçam da técnica que eu falei sobre o estresse, da técnica que eu falei sobre a vibração, para que você tenha aí um dia excelente na presença do Senhor. Então, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, pessoal do TikTok, Deus abençoe. Muito obrigada, eu me sinto honrada com a presença de vocês aqui. Pessoal do Instagram também, que Deus abençoe. Eu me sinto honrada com a presença de vocês, tá? Deus abençoe poderosamente e até amanhã.